É muito relativo, dívida é dívida. De qualquer maneira você vai se preocupar, de qualquer maneira você está pondo a sua credibilidade, que é quando você põe o nome em risco, porque tudo que é criado por você tem possibilidade de ser administrado, conduzido por você. Você só precisa ter consciência e responsabilidade de se recuperar. O fundo do poço foi feito para todos, mas o que nós merecemos é a planície, é a luz, é lá em cima. E o dia que você tomar essa atitude de começar de novo, na hora que você chegar lá em cima, não tem dívida, não tem poço. E você com certeza vai pensar duas vezes para cavar de novo. Aí tem a ver com a nossa vaidade, com as nossas ambições, com os nossos objetivos, com as nossas alegrias, com as nossas conquistas, com a nossa vontade de adquirir coisas ou de resolver problemas. E por consequência, nós vamos criando uma coisa que se chama dívida. Você vai buscar aqui, busca ali, a hora que você menos espera, a conta não fecha. A sua capacidade de produzir está aquém da quantidade de compromissos que você fez. E aí essa diferença se chama dívida, você se sente endividado. Se sente não, você está endividado. Então, se você está nesse par, se você está nessa vibe, se você está nessa situação, cara, vem pro time, tamo junto. Cara, no Clube dos Felizes, aqui onde eu estiver, eu já aprendi a lidar com isso há muito tempo. Eu nasci numa situação que eu não tinha recurso material, então meus pais, meus irmãos, as pessoas mais próximas já tinham naturalmente dívida, aquele canezinho, aquela coisinha, mas isso é relativo, é pequeno, mas é proporcional. Lá você tinha aquele canezinho que você pagava ali o seu eletrônico, pagava ali o seu móvelzinho que você comprou, terminava uma coisa, você comprava um rádio, uma TV, então... É muito relativo, dívida é dívida. De qualquer maneira você vai se preocupar, de qualquer maneira você está pondo a sua credibilidade, que é quando você põe o nome em risco. De qualquer maneira você é taxado, você é rotulado quando você não consegue cumprir aquilo que você deve, principalmente quando você deve sem papel para pessoas próximas. Dívida é dívida, dever é um problema. Então qual que é a ideia? Como é que você lida com o problema? Não tem problema você ter se endividado, é como é que você lida com isso daqui para frente. Primeiro passo. Eu chamo isso de fundo do poço. Cara, então se você está no fundo do poço, se você não tiver, venha. Eu já estive lá muitas vezes, não é um problema. Você precisa, principalmente, de preferência que você não tenha sacaneado ninguém. Você só se perdeu, você só fez conta acima da sua capacidade, acreditando que você conseguiria. Então você não conseguiu. Então bem-vindo ao fundo do poço. Isso todo mundo passa. A dificuldade é que as pessoas demoram para assumir, demoram para entender que ela cavou o poço. Que ela é responsável por aquilo, mas que ela não tinha má fé, então que ela tem potencial para resolver aquilo, porque tudo que é criado por você tem possibilidade de ser administrado, conduzido por você. Então não deixe que a dívida conduza você, você criou a dívida, então passe a você administrar, você a conduzir a dívida, você administrar a dívida, porque você deve para alguém, direto ou indiretamente tem uma pessoa por trás de onde você tem uma dívida. Ah, é um CNPJ, é um banco, não importa. Existem pessoas, não se deve com a pessoa. Gente, nós somos sensíveis, todos nós somos iguais. Toda pessoa está pronta para te cobrar, mas também está pronta para entender que você deve, desde que você demonstre boa vontade de pagar. Se você tem boa vontade de pagar, assuma a responsabilidade, encare as pessoas. Seja o portador, seja o próprio credor, encare e diga, eu te devo e eu vou pagar, eu só preciso respirar. Quem te entender, fica fácil. Que essas são as pessoas que você põe na primeira da fila, à medida que você vai respirando e você vai resolvendo. Quem não te entender, você põe na mesma fila, só que um pouquinho mais no fundo, mas ela também vai esperar. Você precisa ter coragem para enfrentar, entendendo que você não sacaneou ninguém, e dever não é crime, é só um descontrole de consumo. Então, você descontrolou, consumiu além da sua possibilidade, volta a trabalhar, trabalha um pouco mais, se dedica, busca coisa extra para fazer, mas não se deixe levar pela sensibilidade, pela fraqueza de achar que você tem um problema ou que você foi inconsequente. Cara, relaxa, pare de julgar você. Você cometeu um erro que todo mundo comete. Então, o fundo do poço é um lugar para todos. Se você passou por aqui, você tem possibilidade de pegar anticorpos, pegar isso como retrovisor, usar como vivência, experiência, aprendizado e começar de novo. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Então você começa e vai de novo. Olha lá atrás que você vai ver cada lugar que você passou, cada buraco que você cavou, cada coisa que você comprou, que agora você está olhando na parede ou no chão, nem precisava daquilo. Então agora começa de novo e vai negociando, encare o problema, não fuja das pessoas, fale com as pessoas e negocie prazo. Trabalhe mais, ganhe mais e flexibilize a forma de pagar.
e você vai tirando uma pontinha de cada vez. E pare de olhar para a dívida, que no meu caso, no meu ponto de vista, é o estrume, já está lá. Então, mas o cavalo é que importa, não é o estrume. Você precisa mudar o ponto de vista. É você o cavalo. Você agora precisa voltar a produzir, voltar a cavalgar, voltar a fazer aquilo que você sabe com potencial maior ainda, produzir mais. E não ficar olhando para o problema, que é a dívida. E a hora que menos esperar, você vai tirando um pouquinho do que você produz a mais e vai eliminando aquilo que você acumulou. Negocie da melhor maneira possível, peça ajuda para negociar se você não tiver habilidade, mas com certeza, isso faz parte do nosso processo empreendedor, isso faz parte da nossa evolução, da nossa vontade de adquirir coisas. Então, é uma fraqueza que todos nós temos. Então, se você veio para o fundo do poço, fique à vontade. Sinta-se à vontade e não se sinta maior ou menor. Todo mundo tem essa fraqueza, todo mundo comete esses erros. O importante é você ter consciência que você não fez a maldade, que você cometeu um erro que é comum para um ser humano, é uma fraqueza humana, mas que você pode recomeçar. Trabalhando mais, não tem pobreza que resista 16 horas de trabalho. Ninguém precisa de mais que 8 para dormir. Trabalha mais, rala mais e vai tirando. E depois vai fazendo aquela continha muito simples, né? 2 e 2 é 4, mas sempre sobe um dízimozinho que você pode abater naquele passivo. Negocie de cara. Segure firme as pessoas, não deixe que aquilo se transforme em pirâmide, sabe? Mais juro, mais juro, mais juro. Trave aquilo e encare que as pessoas vão aceitar receber o principal, você parcela e começa a pagar. E os que aceitarem primeiro, vem na ponta da fila. Os que aceitarem depois ou não aceitarem, vão para o final da fila. Mas dever não é crime. Você só precisa ter consciência e responsabilidade de se recuperar. O fundo do poço foi feito para todos, mas o que nós merecemos é a planície, é a luz, é lá em cima. E o dia que você tomar essa atitude de começar de novo, na hora que você chegar lá em cima, não tem dívida, não tem poço. E você com certeza vai pensar 2 vezes para cavar de novo. Gente, isso é anticorpos, é vivência, é experiência. Todos nós podemos passar por isso. E com certeza, provavelmente, se você mentalizar e achar que isso não é um problema e usar como aprendizado, você provavelmente não vai cavar um novo poço. Você não vai se endividar novamente. Mas se já está assim, não se preocupe, isso também vai passar. Só depende de quanto tempo você está disposto a trabalhar para superar essa diferença que você criou. E com certeza, seja lá qual for o tamanho da dívida, gente, ela é menor que você. Foi você que fez, não foi? Então ela é menor que você. Começa de novo e com certeza você vai superá-la. Simples assim, experiência própria. E com detalhe, com essa vivência, com essa experiência, com esses anticorpos, quando você recomeçar, você vai estar um degrau acima. Ainda vai rir ainda dessa situação. Mas é só rir, só se fortalecer. Mas olha que olhar no retrovisor, não pode voltar para o mesmo buraco, cometer os mesmos erros. E aí, naturalmente, você vai entrar numa fase nova, num ciclo novo. Pode até ter uma dívida, mas pequena com relação à sua produtividade e o seu patrimônio, e sempre maior do que você estava anteriormente. Nós precisamos de anticorpos. Então passar por isso não é um problema. Isso tem que servir para te fortalecer. Eu estou falando por experiência própria. Eu fiquei assim uma meia dúzia de vezes. E todas as vezes que eu voltei, eu estava maior que antes. Eu acredito em mim, eu não sacaneio ninguém. Eu sempre olho para cima. Lá está a luz. O poço é seu. Vira a planta de ponta cabeça e volta. Todos nós podemos. Olha, gente, gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, deixa seu like, coloque aqui nos comentários o que te impede de ser maior do que o que você deve. A dívida nunca pode ser maior que você. Comenta aqui e fortaleça o outro. A sua força em entender que a dívida é menor que você e que você tem atitude de resolver e você contar como é que você está resolvendo a sua, fortalece o outro. Compartilha. Tamo junto?